Olá! Bom, a finalidade desse vídeo agora é fazer a valorização dos procedimentos. Então nós temos do lado esquerdo aqui os clientes, que na verdade são convênios. Eu vou utilizar aqui, por exemplo, o da 1000. Aqui no meio é tudo aquilo que já foi lançado. Então isso aqui é para o segundo vídeo. Aqui nós temos a moeda. Se você colocar U ou CH, ele modifica lá embaixo os painéis, ok? Bom, no caso aqui é em reais. Se for UCO, você tem que cadastrar qual a tabela, então você tem que ver o cadastro da UCO, como que faz para você cadastrar as tabelas, que aqui eles faz todo o cálculo, ele faz sozinho, mas precisa cadastrar as tabelas, ok? Então vamos lá, vamos para reais. Aqui nós temos posição de equipe. Bom, vamos tratar um pouquinho de posição de equipe. A posição de equipe é para que vá a informação do profissional executante. Ou seja, no layout do XML de consulta ou na impressão da guia de consulta não vai mais essa informação. A ANS tirou essas informações. E aí, muitos convênios querem que quando for uma consulta, vá a informação de quem é o profissional e qual a especialidade. Para isso, eles utilizam da posição de equipe. Normalmente uma equipe é de cirurgia, de procedimentos, que você tem anestesista, auxiliar e tudo mais. Bom, o fato aqui é que nós temos que saber primeiro se o convênio quer ou não que seja colocada a posição de equipe. Se for colocada a posição de equipe, você tem uma tabela que atravessa a interrogação, que é a tabela da ANS. E aqui você tem então, duas possibilidades, o 12 e o 11. Só que o 11 é para procedimentos de laboratório. E o 12, sim, é para quando o convênio quer conhecer quem é o profissional executante. Então, nesse caso, eu vou utilizar o 12. Nós temos técnica e via de acesso. Lembrando que a gente está tratando um procedimento. No caso aqui, tem um objetivo de fazer um procedimento seriado, uma fisioterapia, por exemplo. Então, a fisioterapia vai técnica? Não. Se fosse uma endoscopia, sim, podia ser uma endoscopia por vídeo. E aí teria também tipo de acesso. Então, isso aqui é mais para cirurgias ou exames, ok? Vamos para o plano. Nós estamos com a 1000. A 1000 tem tudo isso aqui de plano. Vamos ter que lançar um a um? Depende. Se eu tenho um valor único no procedimento de fisioterapia que eu quero, eu não vou lançar tudo. Então eu vou lançar todos os planos. Mas, se a 1000 quebrar um valor de fisioterapia para cada tipo de plano, para grupo de planos, aí eu tenho que lançar plano a plano. E aí eu poderia utilizar outra técnica em outra tela sobre valorização individual de consulta. Aí você pode utilizar lá que é mais fácil. Ou reajuste, você lança tudo como um plano só, depois você faz o reajuste, que também nós vamos estar abordando isso. Você vai ver que é bem fácil de fazer reajuste nesse programa. Especialidade, nós estamos falando de fisioterapia, então a fisioterapia em geral. Sendo fisioterapia, qual tipo de atendimento? Aqui, ó, 03 outras terapias. Então aqui é o 03 terapias. Qual departamento? Departamento de fisioterapia. Qual o grupo? Fisioterapia geral. Qual o apelido? Temos aqui físio. Departamento. Isso aqui é para quando você quer um relatório analítico para você mostrar para o departamento, por departamento, a quantidade atingida e vários outros assuntos que você poderá ver no vídeo de gerenciais analíticos. Grupo. Digamos que você tem fisioterapia ortopédica, fisioterapia de membros e outros tipos de fisioterapias. Então você poderia colocar cada procedimento dentro de um grupo
né? Ou seja, eu, por exemplo, lançaria o procedimento de fisioterapia ortopédica, depois de fisioterapia neurológica, e assim você estaria lançando procedimentos separadamente, mas dentro de um único grupo, porque daí se eu tiver um relatório gerencial analítico por grupo, eu vou saber separá-lo para poder analisar. Já o apelido, vocês poderão ver no vídeo de apelidos como que monta. Na verdade, esses apelidos é para montagem de agenda, além obviamente, dos relatórios gerenciais. Por que agenda? Então, se você quer uma agenda, por exemplo, de acupuntura, é o mesmo profissional que faz uma fisioterapia, mas são agendas e procedimentos distintos por causa dos intervalos, eu crio apelidos para separar as agendas. Então você poderá ver na criação de agenda de procedimentos sobre a questão do apelido e ver no vídeo de apelido como é que monta isso e qual a estratégia. Aqui embaixo nós temos o conselho. Eu clico, ele alimenta com 0. O 0 representa o universo geral, ou seja, qualquer profissional pode fazer esse procedimento. Eu colocaria o conselho de um único profissional quando esse for o profissional que vai ser faturado somente no conselho dele, para essa operadora. Então aí sim você atribui que automaticamente ele faz isso nas guias que forem produzidas, ok? Bom, com relação a abrir painel de senha obrigatória, nós estamos falando de sessão de fisioterapia. Então nós temos aqui, por exemplo, prefixo. Prefixo é quando você tem uma senha que às vezes a operadora lança sempre o mesmo início, né? TX, RX, Físio, e você não precisa ficar repetindo o prefixo. Ou seja, cada digitação de cada senha ele já alimenta sozinho. Aí você só faz a continuidade. Uma senha para cada procedimento. Se você vai buscar autorização para 5 sessões, por exemplo, só que você quer que seja uma senha para cada uma delas, você tem que clicar aqui, porque daí ele não vai deixar faturar 5 sem que as senhas sejam diferenciadas. Tamanho mínimo da senha, quantidade de caractere. Então vamos colocar aqui 8, por exemplo, máximo 8. O que acontece? Ele não vai deixar você colocar um valor diferente na hora de digitar a senha. Ok? Ele vai sempre pedir essa quantidade de caractere. Existe às vezes variação de 8 para 10, então você coloca de 8 a 10, mas procura cercar o máximo, porque daí erro de senha, de informação de senha, ou token, como queira chamar, fica já mais, elimina a possibilidade de mais glosa. Quantidade máxima de itens por senha, só de 5 em 5. Duração da senha, então desde a data da emissão, vamos colocar que ela dura 30 dias. Então ele controla tudo isso de forma que você evita que você tenha glosa sobre essas situações. Aqui em si o código do procedimento nós temos o de e o para. Por quê? Porque antigamente nós tínhamos convênios que trabalhavam com tabela AMB e depois automaticamente vinha para a tabela TUS. E hoje perdeu-se essa tabela, mas, no caso da MB, mas nós temos aí códigos próprios. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, eu vou colocar um que eu sei de cabeça, o 13, ele vai falar, fisioterapia 10 sessões. Mas qual o código que tem que ser faturado ela? Então eu vou colocar o 22. Bom, aqui a gente coloca então o código oficial. E aqui a gente coloca o valor de cada sessão. Aqui a gente também pode, a gente pode trocar também a questão da descrição, ok? Então assim a gente cadastra e ele vai aqui para o meio. Agora, vamos colocar aqui, falar um pouquinho da UCO. Quando você tem
uma valorização por UCO, obviamente que você tem que cadastrar tanto qual ano e qual se tem desconto, se tem acréscimo e todas as informações referentes à tabela da UCO. Isso é feito no credenciamento do convênio, quando ele trabalha com a tabela. Lá ele vai ter condição de colocar todos esses dados, que é sobre a edição, sobre sobre o porte, e aqui vem de forma automática, que na hora que você usar aqui o código, ele já calcula transformando em reais e joga aqui, de forma que aqui vem o valor já em reais, ok? Então veja sobre a UCO, o vídeo da UCO, lá em roteiros, que você vai entender todo o processo e aonde ir para colocar, cadastrar as tabelas. Tá bem? Esse vídeo já ficou longo, vamos para o segundo vídeo agora, falar um pouquinho sobre essa parte do meio. Eu vou colocar alguns outros procedimentos para poder estar demonstrando todas as situações aqui no meio, ok?